né? 11h47, vamos falar agora de uma situação que será investigada aqui em Divinópolis, porque um morador de rua foi encontrado morto hoje aqui em Divinópolis. Uma das suspeitas, né, são várias, ele pode ter tido um ataque do coração, sofrido mal súbito, mas também ele pode ter morrido da questão do frio. Confere aí. O corpo do morador de rua foi encontrado em uma das esquinas mais movimentadas do centro de Divinópolis. A polícia esteve no local. A princípio, sem sinal de violência. O corpo já estava coberto, os médicos já cobriram o corpo e nós não temos maiores informações, né? Será investigada aí pela perícia, pelos médicos, né, a causa-mortes aí desse cidadão. Uma das hipóteses é a hipotermia, por conta do frio durante a madrugada. O fato da hipotermia, ela é uma das causas de parada cardíaca, né, em adulto, que tem que ser avaliado, sim. Não sei se as temperaturas, né, da cidade foram tão extremas para causar, geralmente são locais muito frios, né, mas é uma das causas, sim. Mas tem que ser investigado, levar para o IML. A princípio não tinha nenhum sinal de violência no local, que a gente poderia, né, ser uma das causas também, mas a princípio a gente não consegue definir. Equipes da Secretaria de Assistência Social, que acompanham a situação dos moradores de rua em Divinópolis, também estiveram no local. Segundo a Prefeitura, nesta época de frio, o número de vagas nos abrigos da cidade aumentou, mas muita gente recusa a ajuda. A principal dificuldade que a gente encontra é a questão das regras, né? Porque todos os serviços de acolhimento, eles possuem regras básicas, como horário para entrar, horário para retornar quando dão alguma saída, regras como proibição do uso e do consumo de álcool e drogas dentro das instituições. E aí muitas vezes a gente encontra uma dificuldade de adesão por conta dessa questão das regras, né? Deles não conseguirem se adequar às regras dos serviços. Mas nesse período de frio intenso, a gente está intensificando as abordagens, né? Para que a gente consiga sensibilizar o máximo de pessoas para que elas vão, então, para os nossos abrigos, nossas casas de acolhimento. É triste isso tudo, porque essas pessoas que estão em situação de rua, né, conforme a gente viu na reportagem, elas não querem saber de regras. Quando você tem que cumprir alguma coisa, um abrigo, para ser acolhido, eles não querem isso. Às vezes até sairão de casa devido a essas questões. E eu já fiz uma reportagem, uma reportagem, né, bem grande sobre essa situação das pessoas que moram na rua, essas pessoas que vivem em situação de rua. A maioria delas tem família, tem casa, né? Muitas são aqui da região, ao contrário do que a gente pensa. Tem alguns que vêm de fora, mas muitos são aqui da região. E infelizmente elas não querem mais retornar para o convívio, para sua casa, devido à questão, principalmente, mais de 90% dos casos, vício, álcool e drogas. Às vezes a família já tentou de tudo, né, já conversou, já ofereceu tratamento, mas lamentavelmente essas pessoas elas não aceitam. É um trabalho que é muito difícil, é um trabalho que requer muita conversa, né, mas que acima de tudo, são aquelas situações que a gente sempre fala que depende muito da pessoa. Ela precisa, se ligar e falar, eu quero sair dessa vida. Aí sim, já é meio caminho andado. Agora, dizer que foi a questão do frio, a gente não pode afirmar. É uma das hipóteses, apesar de que nessa madrugada não foi a madrugada mais fria, né? Pelo menos eu não tive essa sensação. A gente está aqui no centro, bem próximo aqui onde aconteceu. Cheguei hoje para trabalhar às 6 horas da manhã, a temperatura estava mais tranquila, mas é uma das hipóteses. Conforme falei, ele pode ter sentido mal súbito, alguma coisa assim, que será investigado. Mas, de qualquer forma, serve para a gente alertar sobre essa questão das pessoas em situação de rua. A gente pode ajudar de alguma forma? Pode, às vezes conversando, tentando conscientizar. Tem os locais que podem receber essas pessoas. Tem clínicas, inúmeras clínicas em Divinópolis que oferecem esse tratamento. E hoje, mais do que nunca, tratamentos gratuitos, sem pagar nada. Tem algumas clínicas que têm um trabalho excepcional, como, por exemplo, a Casa Dia aqui em Divinópolis, que eu já tive a oportunidade de conhecer, em que eles internam as pessoas lá. É claro que lá não é a internação involuntária, a pessoa tem que querer.
mas a pessoa às vezes até consegue um benefício junto ao INSS, que paga a casa dia, você tem um tratamento com... Lá é excepcional, tem uma higiene, né? Tem uma organização, assim como várias outras. Eu me recordo bem há alguns anos, quando comecei no jornalismo, que muitas pessoas me procuravam para pedir apoio, para pedir ajuda, para ir para uma casa de recuperação, porque praticamente todas elas eram pagas. E a gente sabe que precisa de dinheiro para continuar o serviço. Às vezes é um salário mínimo, mas a família que já tem alguém nessa situação, ela está praticamente quebrada, sem dinheiro para pagar uma internação, para pagar um tratamento como esse. Hoje não, hoje a gente encontra inúmeras, claro que sobrevivem de doações, às vezes de repasses, mas que oferecem esse tratamento praticamente de forma gratuita. Mas as pessoas precisam querer. Se não querer, não adianta.